Você sabia que muitas vezes o efeito da prece não é perceptível nem imediato, mas nem por isso deixa ela de ter eficácia? Isso mesmo, Sebastião. E o espírito Emmanuel cita no livro Opinião Espírita: não descreiais da oração, por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. Inclusive, é um dos temas que será abordado na Concafras 2021. Mas preste atenção, que apesar de tudo isso, o firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Então vamos conhecer um pouco sobre o assunto, a eficácia da prece e as provas científicas. Que tal mergulhar nessa trilha das novas dimensões do conhecimento? Se você ficou curioso, fica aqui com a gente, que em alguns minutos vamos aprender muita coisa sobre a prece. Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. Olá, estamos começando mais um Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. E hoje vamos falar sobre eficácia da prece, provas científicas. E qual é o recado inicial, Guilherme? Ora que melhora! Existem diversas pesquisas que buscam estudar a influência das orações e da fé nos resultados dos tratamentos médicos. A USP e a Unicamp têm catalogado centenas de estudos de mestrados e doutorados sobre o tema. Os resultados são surpreendentes, Murilo, pois todos concluem ser positiva ou pelo menos influenciada. Pois é, Guilherme. Cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar as doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Isto, Sebastião, foram 5 anos de pesquisa e 16 estudos médicos sobre o assunto. Para o pesquisador Daley Matthew, da Universidade de Georgetown, em Washington, a crença espiritual, que poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou a depressão, convivam melhor com os males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio. Que bacana, né, Ilídio? Mas quem nos diz mais é o Rodrigo Scalia, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é médico psiquiatra. Diga lá, Rodrigo. A prece é um dos recursos mais utilizados no mundo como uma forma de lidar com doenças e lidar também com a prevenção de doenças. Agora, será que ela tem evidências científicas de ser eficaz no auxílio às doenças? Então essa é uma questão muito interessante. Existem duas formas de analisar isso. Uma é sobre os efeitos da prece na própria pessoa e outra é o efeito da prece em outras pessoas, ou seja, uma prece intercessória, você pedindo por alguém. Em relação ao primeiro ponto, nós já temos evidência suficiente para dizer que a prece é um recurso sim útil na melhora de fatores clínicos, na diminuição da frequência cardíaca, na melhora da esperança, que também, por sua vez, melhora bastante a eficácia e a sua chance de melhorar de doenças, como por exemplo, algum estudo mostrou que se você tiver carcinoma de células renais, que é um tipo de tumor, e você se manter otimista, você vive o dobro. E a prece é uma das formas de você renovar a esperança de uma pessoa. Então, como ela renova a sua esperança, ela modifica fisiologicamente também o seu próprio corpo. Nós temos evidência de que uma prece meditativa, ela é eficaz em diminuição de fatores inflamatórios, ela aumenta e melhora o sistema imune com aumento de células CD4 e das células NK, que são natural killers, células que defendem o nosso organismo, inclusive de células cancerígenas. Nós temos evidência de que preces meditativas melhoram a resposta imune em doenças como, por exemplo, HIV, e isso pode ser extrapolado para muitas outras doenças e muitos outros problemas de saúde. Afinal de contas, a prece, principalmente aquela que te faz sentir mais próxima de Deus, mais meditativa, você tenta sentir a presença da espiritualidade, é um tipo de prece que modifica o seu sistema imune, modifica a sua fisiologia e faz com que você diminua fatores inflamatórios, o que previne doenças. Além disso, nós podemos analisar as preces intercessórias, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade para ser detalhada. Um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Rodrigo, pela contribuição de suas pesquisas. E vocês sabiam que, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, todos os povos oram, dos selvagens aos homens civilizados. A isso são levados pelo instinto, e é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional, mas enfim, oram. Os que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, formam no mundo insignificante minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. E outra coisa, pessoal, com o objetivo de avaliar o efeito da prece sobre a ansiedade de pacientes com câncer em tratamento quimioterápico, foi realizado um estudo quase experimental com pré- e pós-intervenção. Isso mesmo, Sebastião. Foram recrutados 20 pacientes internados em tratamento de quimioterapia endovenosa contínua. Os voluntários, eles foram avaliados por meio de entrevista, utilizando um questionário de características sociodemográficas, clínicas e espirituais. O índice de religiosidade da Universidade de Duke, Durel, e o inventário de ansiedade-estado. Foram aferidos os sinais vitais e coletado o cortisol salivar. É isso aí, Murilo. A intervenção aplicada foi a prece e a coleta de dados ocorreu em 3 momentos. Primeira coleta, basal, pré e pós-intervenção. Os dados encontrados entre as coletas pré e pós-intervenção revelaram diferenças estatisticamente significativas para o estado de ansiedade, a pressão arterial e a frequência respiratória. E o interessante, pessoal, foi a conclusão que chegaram de que a prece demonstrou ser uma estratégia eficiente na redução da ansiedade do paciente em tratamento de quimioterapia. Outro estudo também, Sebastião, foi com a doença renal crônica, que gera prejuízos, de ordem física, emocional, social e espiritual, que levam os pacientes a desenvolverem mecanismos ou comportamentos de enfrentamento à doença que o sustentam diante das adversidades do cotidiano. O aumento da espiritualidade é um desses mecanismos que possibilita a busca de sentido para lidar com a vida e abrandar o sentimento de ansiedade e desesperança. O objetivo desse estudo, Murilo, consistia em avaliar os efeitos da prece no aumento do coping religioso, espiritual e esperança, e na redução nos níveis de ansiedade, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória em pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico. Pois é, Elídio. Concluiu-se assim que o uso da prece impacta nesse contexto, além de proporcionar aos enfermeiros a individualização do cuidar. Infere-se ainda a importância da prece por ser uma atividade simples, sem custo financeiro e sem mudança na rotina do serviço hospitalar. Lembrando o nosso início, hora que melhora. Obrigado, pessoal, pelo bate-papo. E se você ficou interessado neste assunto, se liga, vou te contar como conhecer a programação completa e fazer a sua inscrição para um evento imperdível. Prepare-se e embarque em uma aventura que vai te levar para novas dimensões do conhecimento. Conheça alguns temas. Onde moram os espíritos? Como é a arquitetura e como é a geografia do mundo espiritual? Espiritismo tem a ver com ecologia e sustentabilidade? Qual a relação entre saúde e espiritualidade? Conheça uma interessante história da psicografia ante os tribunais e muito mais. 26 trilhas e mais de 150 estandes. Você nunca viu nada igual. Quer saber mais? Participe da Concafras 2021. A Concafras de todo o Brasil. De 12 a 14 de fevereiro de 2021. Se inscreva agora no site www.concafras.com.
isso aí, pessoal. O nosso programa chegou ao fim, mas fique ligado, porque retornaremos em breve com um novo episódio do Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. Valeu, gente! Até o próximo episódio, pessoal. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE.